bastante quartos, Meu talvez não é tão Deus. frio para cá, mas o vento tá chato. O vento tá. Agora eu sei que a UI está sofrendo, o Brasil está sofrendo. Tá complicado. Agora você atualiza a gente a situação da guerra. Israel hoje autorizou a entrada de gente, que está na manchete. 2 caminhões. 2 caminhões com combustível por dia. A manchete da Socorro. Na tela, França Teixeira. Israel autoriza a entrada de 2 caminhões com combustível por dia em Gaza. Para dizer que não autorizou... Israel anunciou hoje, Ananias, Israel anunciou essa entrada, diz que vai permitir que todos os dias possam entrar 2 caminhões de combustíveis para Gaza. Israel diz que vai acompanhar essa entrega, esse combustível deve chegar para as agências da ONU em Gaza e as tropas de Israel vão acompanhar essa entrega para ter certeza que o combustível não vai chegar às mãos dos terroristas do Hamas. Para a gente ter uma ideia, 2 caminhões de combustível por dia em Gaza não chega a representar 5% do que Gaza recebia por dia antes do início da guerra. Essa decisão de Israel é atendendo um pedido, ou seria atendendo uma pressão do governo americano, então atendeu o pedido de Washington e liberou a entrada de combustível, porque não entra combustível desde o começo de outubro, quando Israel impôs aí o cerco total a Gaza. E também essa atitude de hoje, essa decisão, não deixa de ser uma manobra diplomática, porque Israel continua com as operações em Gaza. Israel anunciou que esse combustível vai ser unicamente para as agências da ONU, para que elas possam manter os sistemas de água e de esgoto em Gaza. Hoje, o presidente do Conselho de Segurança Nacional de Israel disse que é para evitar o risco da propagação de doenças, evitar o risco de epidemia, que, segundo ele, Zaki Hanegbi, corre o risco, essa propagação de doenças poria em risco não só os palestinos, mas as tropas, né, os milhares de soldados de Israel que já estão em Gaza. E ele chegou a citar a palavra peste. Acho que a gente tem imagens aí dele, o presidente do Conselho de Segurança Nacional de Israel. Ele chegou a citar a palavra peste. Ele disse que se houver uma peste em Gaza, eles vão ter que parar a guerra. Olha só, porque a pressão internacional vai ser tão absurda que eles vão precisar parar a guerra. Ele disse hoje aí, durante uma coletiva. A ONU, a agência da ONU para os refugiados palestinos, diz que ainda não tem notícias, não tem informações se esse combustível já entrou hoje em Gaza, porque a gente anunciou ontem, você lembra, Ananias, a gente anunciou esse apagão nas comunicações de Gaza, já é o 4º apagão de Gaza, apagão que continua. Então a ONU diz que não sabe se essa ajuda, esse combustível já entrou hoje em Gaza. A ONU disse que a população de Gaza corre um risco imediato de fome em massa e de propagação de doenças. Mas muitos ministros do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não gostaram dessa decisão de deixar entrar combustível em Gaza. Vários ministros criticaram. Eu separei aqui 2, que é o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, disse que é um erro grave, que os reféns, o Hamas nunca permitiu que ninguém da Cruz Vermelha pudesse verificar a situação dos reféns. E agora Israel, ele disse, está dando presente para o inimigo. Já o ministro das Finanças, essa área bem de extrema-direita do governo, o ministro das Finanças disse que isso aí é um sinal de fraqueza de Israel. Voltando à coletiva do presidente do Conselho de Segurança Nacional, ele disse hoje que o cessar-fogo só vai acontecer quando o Hamas liberar, e aí antes era todos os reféns. Hoje ele diz que quando o Hamas liberar um grande número de reféns, aí vai haver um cessar-fogo muito curto. Essas foram as palavras dele. Diz que já teve aí uma ocasião em que o Hamas propôs libertar entre 10 e 15 reféns. Israel não gostou desse número reduzido e, por isso, não topou o cessar-fogo. Disse ainda que Israel tem cumprido todas as metas estabelecidas dentro de Gaza e agora vai começar essa segunda meta, essa segunda fase, que é justamente os ataques no sul de Gaza, que a população já está recebendo os panfletos para sair da região, para evacuar, Ananias. Olha, João, eu sei que ruim é um nada, né? Agora 2 caminhões é muito pouco. Rapaz, 2 caminhões é o que surge
numa cidade pequena aqui do interior para cada 2 dias. É um caminhão por dia normalmente. Na verdade, é o que eu estou dizendo. Israel, por conta dos ataques dos Hamas, perdeu o prumo, perdeu o balizamento do que é normal e o balizamento do que é humano. Hoje a Confederação Israelita emitiu uma nota aí contra o presidente Lula, mas o presidente não disse que ele era terrorista, disse que eles estavam agindo como terroristas, no momento em que atacavam os hospitais, né? E aí a Confederação Israelita no Brasil emitiu uma nota já amenizando, porque o presidente conversou durante 40 minutos com o presidente de Israel e, de certa forma, fizeram ali travaram um diálogo de voltar a dialogar, na verdade, porque no final ali daquela negociação para se trazer os repatriados, Israel estava meio que dificultando as coisas e o Brasil teve que dizer que teve que botar uma posição mais dura. Na verdade, o presidente elevou o tom porque não havia liberação dos brasileiros. Todas as nacionalidades estavam sendo liberadas, até de países entre aspas, que tem mais simpatia pelo Hamas e pelo povo palestino, né? Vou dizer pelo povo palestino, não pelo Hamas. O Hamas é que ocupa a região, né? E aí o presidente foi alvo dessa nota, mas aí com esse diálogo hoje parece que começaram a dialogar melhor já o executivo aqui. É diálogo no intuito de... No intuito também de fazer um apelo para que cesse esse tipo de atividade. Porque mesmo que o Hamas esteja dentro de um hospital, não se pode matar um monte de crianças e um monte de pacientes para se pegar 2 ou 3 terroristas. Isso não justifica, né? Um crime não justifica o outro, né? E para o resgate dos reféns de Israel que estão com o Hamas. Que o presidente, mais uma vez, disse que é vital também que o Hamas liberte os reféns para que haja um cessar-fogo, né? É isso. Muito bem, pois não, Socorro? O Vaticano anunciou hoje que o Papa Francisco vai receber familiares dos reféns que estão sendo mantidos pelo Hamas. O Papa Francisco vai receber no Vaticano na próxima semana. Sobre a saída de estrangeiros, ainda há gente que não conseguiu sair de Gaza, ainda há gente lá na fronteira com o Egito. E os poloneses, que a Polônia sempre é um país pró-Israel, saíram depois dos brasileiros. Os espanhóis também. E ainda tem gente... os irlandeses saíram há 2 dias apenas. Então, tem muita gente ainda esperando para sair. Agora, a gente vai ver uma matéria, Ananias, essa dificuldade de combustível não dá nem para ter pão. Não dá nem para ter pão, que é o que sobra para as pessoas comerem em Gaza. A gente vai ver esse VT não só da dificuldade de uma família para conseguir pão, mas de um pai, da sensibilidade de um pai que improvisou um instrumento musical para tocar música para os filhos no meio da guerra. Vamos ver. Todos os dias, Amal deixa a escola da ONU, onde se refugiou com a família desde o início da guerra em Gaza, para procurar comida. É a primeira coisa que penso quando acordo. Como vou alimentar as crianças hoje? Sob a constante ameaça de bombas, Amal tenta encontrar comida para ela, o marido, 6 filhos, a nora e 2 netos. O filho mais velho é encarregado de ir à padaria próxima, pegar uma senha, depois correr para o ponto de água para encher os baldes antes que o líquido acabe e voltar à padaria para não perder a vez. Essa busca diária por água e alimento dura de 2 a 5 horas e nem sempre tem final feliz. Já esperei horas na fila e quando chegou minha vez, não tinha mais pão. A ONU nos dá farinha, misturo com água, asso e dividimos tomando com chá. Procuramos também papelão e madeira nos escombros para acender o fogo. Fugimos de casa com a roupa do corpo. Meus filhos têm fome e frio e nós não temos dinheiro para nada. No meio do caos da guerra, a família busca refúgio nos escombros da casa em que morava antes de ser destruída em um bombardeio israelense. Viemos aqui para fugir do barulho, das doenças e da gripe que as pessoas sofrem na escola, apesar do medo de novos bombardeios. A gente vem com medo, arriscando a vida, apenas para descansar do barulho e da situação difícil em que vivemos. O marido, Imed, improvisou uma flauta para tocar antigas canções palestinas para as crianças. Por algumas horas, o som das bombas é esquecido
E a música embala a tristeza e a desesperança da família. Fiz essa flauta com canos, mas a original é feita de bambu e é muito melhor que essa. O som é muito melhor. O som dessa aqui não é ruim, dá para aproveitar. Mas eu tive todo o conjunto original, mas agora está tudo quebrado. No final do dia, com o som dos drones aumentando e a escuridão se aproximando, a família volta para a escola da ONU, onde dorme ao lado de milhares de pessoas. As crianças não dormem direito, elas acordam gritando no meio da noite. Eu passo a noite esperando o nascer do sol para poder voltar para perto de casa mais uma vez. Ananias. É uma situação extremamente triste. A gente vê o lado tão cruel dessa guerra. As crianças, o principal alvo. E a Poliana, assistindo a matéria, chama a atenção do estado que eles estão, que é de completo susto, de completa apreensão com o que pode vir a qualquer momento, Poliana.